no carro, mas não vai dar. Retomamos? Vamos lá. Repetindo aqui para Rose escrever. Raquel era a esposa que Jacó queria. Lia era a esposa que ele precisava. Porque nem tudo que você quer, você precisa. E nem tudo que você precisa, você quer. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Por exemplo, eu estou ficando meio gordinho. Eu preciso fazer caminhada. Eu preciso de uma academia. Quem disse que eu quero? A gente está protelando para caminhada. Então, nem tudo às vezes que você quer, você precisa. Mas geralmente, aquilo que você precisa, também você não quer. Então, antes de Deus te dar o que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém, Jesus. Eu senti isso aqui, hein? Mas vamos lá, então. Eu já falei muito sobre isso. Hã? Eu falei muito sobre isso. Sério? Que bênção, Carol. Ver a ligação do Por isso Espírito. que eu escrevi. Isso é muito forte. Eu se eu conseguisse, se tivesse apagado, eu ia escrever isso aqui também. Porque isso é muito forte. Muito forte. Tá? Não com essas palavras, mas eu falei exatamente isso. Que a gente só quer, mas não tem paciência de esperar o que Deus tem pra gente. Isso aí. Isso. É nisso aí, que a gente mete os pés pelas mãos. Por quê? Porque Deus nunca disse que a promessa seria em Agar. A promessa seria em Sara. Por não esperar, quem gosta de esperar? Ninguém. Eu particularmente, eu gosto sempre de chegar antes, eu esperar a pessoa, mas não gosto de ninguém esperando. A mulher, quando engravida, o que a mulher fala? Não vejo a hora que nasce. Nasceu, não vejo a hora que cresce. Não vejo a hora que engatilha. Né? Não vejo a hora que antes. Não vejo a hora Sabe? que faço. É igual, olhando assim a grosso modo e pontuar pela palavra, Adão não teve isso. E isso é perigoso quando você pula a etapa do tempo. Isso já foi depois do pecado, não. Isso aí. A gente não podemos pular a etapa. Igual, Adão nunca disse o gugu da Adá. Adão nunca trocou uma fralda dele. Aliás, Adão nunca teve ninguém para trocar sua fralda. Adão não teve. Estou falando por dia de hoje, Adão não teve um bico. É bico que fala chupeta, né? Larga esse bico aí, né? Chupeta. Adão não teve chupeta, mamadeira. Ele não teve infância, adolescência. Não. Ele já foi formado homem. E quando se pula etapa e se fala de tempo, a gente, sabe, peca muito com isso. Por não esperar o tempo. Eu pregando ontem, vale ressaltar uma parte que eu falei, sobre a oração. Ela não é um monólogo. Ela é um diálogo. A gente ora e não espera nem Deus responder. Gente, não sei vocês, tem dia que eu ajoelho, eu fico só quieto. Eu já orei, sabe, eu ajoelhei e fico quieto. Eu queria falar no meu coração por meio de uma palavra, por meio da voz dele. Enfim, por quê? Porque a gente cria muito monólogo e esquece do diálogo. Exemplo, o cara vai orar para comprar um carro. Senhor, apareceu um carro, uma proposta, esse carro é do Senhor. O Senhor quer que eu compre esse carro, o Senhor não quer que eu compre. Em nome de Jesus, me responda. Amém. Dia seguinte fechou. No dia seguinte fechou. Aí o carro se encanta por um guincho, se apaixona por um guincho, só fica sempre com guincho, sabe, sempre na oficina. E o cara fala aí, que prova que eu arrumei. Ó, a prova que Deus não foi a prova que Deus deu. Né? Só que a gente é passivo em orar hoje, querer resposta hoje. E Deus não trabalha com o nosso tempo. Sabe? O tempo para Deus não existe, existe para nós. Ele está acima do tempo. Então, o esperar em Deus é primordial. Por quê? Porque quando a gente ora sem Deus confirmar, a gente faz aliança que não é para fazer, a gente compra o que não é para comprar, a gente vai onde não é para ir. Então, sempre esperar a resposta sempre de Deus. Isso que a gente peca. Esperar e saber confiar, né? Isso aí. Isso. Porque tem gente que orou para namorar, né? Não orou para namorar, e namorou e casou, hoje está numa prova danada. Sabe? Eu sabe, a gente lida com muitos casais na minha vida. A pessoa fala assim, pastor, agora até que a morte o separe, é tempo pra caramba, irmão. Até que a morte o separe, é muito tempo, sabe? Por não orar, por achar que namoro é beijar a boca e chupar a língua, que não é. Tá? Namoro é conhecimento, você vai conhecer a pessoa. Eu sempre falo para casais, para jovens que estão pretendendo a casar. Se o cara, vai na casa do cara, na casa da sogra, o cara, 1 hora da tarde, o cara está dormindo. Se tu casar com esse cara, meu irmão, quem vai trabalhar vai ser você. Você vai acordar 7 horas da manhã e vai falar assim, amor, eu não trabalhar, não me acorda não, pode ir, me acorda não, que eu não gosto que me acorde. E você vai trabalhar. Se o cara grita com a mãe, não, se o cara, não, mano, eu nunca vi minha esposa discutir com a mãe dela, nunca vi minha esposa discutir com o pai dela.
Cara, se o cara grita com a mãe que pariu ele, que tratou dele desde a infância até o momento que você encontrou com ele, não, se tu casar com o cara vai te bater, irmão. É a realidade. Por quê? Porque o cara grita com a mãe. O cara não obedece a mãe. Imagina uma pessoa que não é a mãe dele, que não cuidou dele, que, enfim, sabe? Então, namoro é relacionamento para você conhecer a pessoa. Então, a gente fala sempre muito sobre isso, sobre orar sempre pedindo direção a Deus. Tem um podcast lindo da Sara Shiva sobre esse assunto. Tem. Ela tá em qual podcast? Ela está com a bispa Sônia Hernandes. Sônia Hernandes. Tá, depois eu vou procurar. Nossa, espetáculo. Ela fala sobre tudo. Fala de tudo aí que você falou e É, mais um pouco. A Sara, ela não tem papa na língua, né? O namoro pode conhecer. Depois que casa, que é para namorar, que é para... E nem não faz. É isso. A gente pega casal muito assim. O cara namorava, o cara tinha, É sabe? um podcast que ela fez com ela. Não era pra conhecer. O cara casou pra tampar breve, fica bonitinho na igreja e tal, pra poder cumprir princípio. Casou, o cara vira DVD, deita, vira e não. Vamos botar aqui, vamos. E quando orar também, você tem que saber se é Deus mesmo que está falando, né? Sim. Botou um ponto importante. Gente, nem todas as vozes são a voz de Deus. Principalmente a voz do coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Tá? No original ali fala de ouvir o coração sem ouvir Deus. Tá? Porque tem gente indo muito pelo coração e metendo os pés pelas mãos sem ouvir Deus. Tá? Então, toda voz que você ouvir, você tem que ter o discernimento de ver se é de Deus ou não. Deus nunca vai contra isso aqui. É igual você falou do carro, né? Vamos supor, eu oro, peço para Deus, assim, eu quero comprar aquele carro, posso comprar aquele carro, é de seu comprar aquele carro. Não ouvi a voz de Deus, mas ouvi meu coração. Fui lá, comprei. Aí depois eu vou lá e boto culpa em Deus porque o carro está dando defeito. Isso aí. Né? Isso é muito isso. Porque a pessoa não sabe esperar. Porque ouviu a voz do coração. Isso é muito isso. Tá? Como o Espírito Santo está conduzindo a gente por esse caminho, gente, sempre espera em Deus. Sempre espera em Deus. Às vezes que todo ser humano em si tem uma certa crise de ansiedade, né? Muito assim. Essa ansiedade pode levar a gente a ouvir até aquilo que não é. Sim. Fantasiar coisas, né? De audição. Vai muito pelo aquilo que a gente quer, né? Eu tenho vontade de ter um carro melhor. Aí vou lá para comprar o carro, mas não é, às vezes não é o tempo, não é o momento, porque às vezes você vai se enrolar e tal. Umas coisas que não, do jeito que está hoje, mas enfim, aí a gente quer ir lá, enfia o pé pelas mãos pela ansiedade e até pelo desejo de ter aquilo. Ora, busca e acha que é o tempo e vai, isso aí. Porque a gente pular a etapa do tempo, da espera de Deus, a gente padece muito. A gente padece muito. Então, o melhor sempre é esperar. A ansiedade, a Bíblia diz assim, olha, lançai a vossa ansiedade perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Essa expressão diz de você abrir mão da ansiedade para receber aquilo que é cuidado de Deus para nós. Gente, muitas das vezes, Deus vai nos dar algo que a gente não quer. Mas a gente precisa. Vocês que são pais, né, nós somos pais, a gente tem que pensar o seguinte, o pai sabe melhor que o filho. Tá? E Deus sabe melhor que os filhos. Tá? A nossa falha, para poder voltar para ler ali, nossa falha, nosso erro é querer ser autossuficiente e querer andar sozinho. Ai, sério? Isso é tremendo, hein? Deus é muito fiel. Esse é o nosso erro. Eu falei isso com a minha chefe. Hoje também? Essa semana passada, Semana a filha dela passada. nova, com 16 anos, tem que fazer cirurgia na coluna. E ela falou, e ela, muito protetora, filha única, não, eu vou e não vai ter quem não me deixe entrar no CTI, eu vou ficar com a minha filha, que ela é tudo, ela não sei o que, não sei o que. Aí eu virei para isso aqui, tudo Deus tem um propósito. Tu tem que entender que não é você que está no comando de nada. Tem que aprender a confiar. Aí eu falei de quando a minha filha passava mal,
que eu ficava desesperada, eu fiquei a ponto de enlouquecer pensando nela não, ela vai passar mal na rua, vai ser atropelada, ela vai passar mal atravessando uma rua e vai morrer, ela vai passar mal em casa sozinha, eu estava a ponto de enlouquecer. Até que então Deus falou, ou confia ou não confia, quem está cuidando dela? A voz falava, sai de serviço para cuidar dela. Eu falei assim, eu não posso, que depende do meu dinheiro para ajudar no tratamento. Essa voz não é de Deus, é aprender a confiar. Eu passei isso para ela. Você não é o suficiente, Deus que está no controle de tudo, tem que aprender a confiar nele. É difícil, eu sei que eu passei até eu entender que Deus estava cuidando dela e até então nunca aconteceu nada mais. A gente pede a Deus para cuidar, mas a gente fica querendo dar os nossos detalhes. Entendeu? E eu aprendi muito isso também. Não é? A gente padece por isso. Eu estava fazendo um propósito há 6 anos. E eu determinava para Deus como que eu queria que ele fizesse, sabe? Minha oração, faz assim, Senhor, 6 anos no propósito. E um dia, eu orava muito, eu acordava de madrugada, eu ainda estava orando, pedindo para aquilo. E um dia eu acordei de madrugada e falei, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso descansar. Eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Eu sei que eu tenho que orar e buscar isso no Senhor, mas eu não aguento mais. Aí, sabe, Deus falou plenamente no meu coração, descanse. Descansa o teu coração. Você me entregou, mas não deixou eu cuidar. Então, botou na mão dele e ela tirava. Entendeu? Então, assim, aí eu li aquele versículo, sabe? E eu me confortei e em breve Deus me respondeu. Não foi no teu tempo, não foi da tua maneira, mas Deus respondeu. Ele me deu a minha bênção. A gente padece muito por isso. Muito, muito. Sabe por quê? Porque assim como os pais sabem o melhor para os filhos, sabe? Imagina um filho seu. Eu vi ele hoje no jiu-jitsu ali. Sempre, né? É muito amoroso. Imagina teu filho olhando para você e falando, pai, quer que tu faça assim. Você até aí. Quem manda? Não, pai, tu vai ter que fazer assim. O que é isso? Quem manda? Rapaz, isso estava tendo a nossa resenha ontem também, no almoço e Bíblia, que a gente tem pegado Deus, às vezes, como nosso empregado, como nosso serviçal. Eu quero que o senhor faça assim, eu determino que o senhor faça assim. Que é isso, gente? Sabe? E a oração nossa para Deus, nós temos até saber falar, saber pedir. Quer ver uma coisa? Tu tem filho homem, né, grande, né? Posso dar como exemplo? Ele teve outras, ele é casado? Ele teve outras namoradas antes de casar. Meu irmão, pai e mãe sabe quando é pro filho e quando não é pro filho. Ele já chegou com alguém na sua casa e falou assim, mãe, estou trazendo minha namorada. Aí você foi gentil, educada, receptiva, hospitaleira, mas você sabia que não era para ele. E você já chegou para ele e falou assim, filho, não é para você. Já? Aí ele, não, mãe. Ninguém presta para você. É a mulher da minha vida, ela me encaixa. Aí lá na frente, se separou. Se ouvisse os conceitos que a minha mãe deu, não, gente, como é que eu me arrependo? Sabe? Se você ouvir, sabe, gente, os pais sabem o melhor para os filhos. É um sexto sentido, não sei dizer. Eu posso até falar assim, a grosso modo, né? Não sente? Meu filho namorava uma menina, eu vi que o negócio não estava bom. Eu assim, nunca vi um namoro assim, namoro está tão feliz, namoro é fase tão boa, a gente estar junto com o outro. Aí comecei a pedir a Deus. Aí na virada do ano, dia 31 aqui na igreja, tem os minutos de oração, de agradecimento, de pedido. Aí eu fiz, se for, que fique, se não, só separa. Não demorou acho que 15 dias, em janeiro, e cheguei em casa todo jururu, falando que tinha terminado. Aí deixei passar aquele momento de tristeza, tadinho, chorou bastante. Depois eu falei assim, ó, Deus nunca me respondeu tão rápido. Menos de 15 dias. O que foi, mãe? Pedi, ou fica ou separa. Se é para ficar, melhor. Se não, separa. Que ele, pô, mãe, tu fez isso, filho. Aí depois eu falei para ele, não foi pro teu bem? Tá melhor agora. É isso aí. Então, concordou. Deus sabe melhor pra gente. Lembra de Balaão? Irmão, Deus sabe todas as coisas, mas Deus pergunta para Balaão, Balaão, quem são esses que estão contigo, Balaão? Quem são esses que tu está fazendo aliança, Balaão? Quem é esse que tu quer andar, Balaão? Balaão, vieram de Baraque, me mandaram eu ir. Posso ir? Deus não. Deus falou não, irmão. Deus falou não, é não. Aí ele, recebeu o nome de Deus, fique aqui. Eu ainda vou matar mais 7 animais, onde eu vou levantar mais 7 altares,
para ver se Deus deixa eu ir. O cara tanto insistiu, que Deus falou assim, pega e vai. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, não, filho, não vai. Não, pai, eu quero ir, pai, meus amiguinhos vão jogar bola. Não vai, não vai dar certo. Você, de tanto insistir, vai. E quando volta, pai, me ralei meu joelho, ralei meu cotovelo, caí, me machuquei. Não já dizia para tu não ir? Então os pais sabem. Então, quando a gente olha para o melhor de Deus e para o tempo, se a gente olhar para o jardim do Éden, Deus começou, de todas as árvores você vai comer. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estava até falando com minha esposa ontem também. A gente precisa saber falar não. No Éden, Adão já recebeu o primeiro não. O Éden começou com Adão com um não. Não coma, não toque na árvore do conhecimento. Um não, às vezes, salva a vida. Um não, às vezes, livra muita coisa. Por não saber dizer não, aí você acaba abrindo espaço para muitas coisas acontecerem. Sendo que é só você quer sempre dizer não. Eu estou falando contigo antes, minha mãe não sabe dizer não. Então tem acontecido algumas coisas que eu falo, mãe, precisa dizer não. Por não saber dizer não. Também não sabe dizer não, também não? E às vezes é preciso. Tá? E vou dizer algo para poder ler, vou dizer algo. Muitos pais, desculpa a expressão que eu vou usar, tá? É uma expressão a grosso modo, não é ofensivo, tá? Mas tem muitos pais que estão criando monstros por não saber dizer não, tá? Não quer dizer que a criança seja um bicho, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso aqui, pai, quero aquilo, toma. Pai, quero fazer isso, toma. Pai, eu preciso ser assim, faz, sabe? Tem horas que você precisa dizer não. Tá? Porque a gente tem visto famílias aí com crianças que a criança deve ter uns 7 a 8 anos que quase bate na cara dos pais. E você fala assim, meu Deus do céu, no lugar do pai, eu não faço criança de castigo. Sabe? Desculpa a expressão. E os pais são banana. Por quê? Porque a criança pinta e borda, o adolescente pinta e borda e o pai não sabe dizer não. Às vezes não pode comprar um PS5. Mas eu quero um iPhone. Agora a vibe agora é iPhone. Aí a mãe vai lá, pega um empréstimo, se endivida até o arrebatamento, se endivida até a alma para comprar um telefone de 15 mil, sendo que as condições dela não é nem dar um telefone de 2 mil reais. Eu não estou falando que você não possa ter um iPhone, tá? Eu falo assim, olhando para a câmera, tá, gente? Você não pode ter, você pode ter. Só que um não, às vezes, é preciso. Tá? Então, vai ter esses momentos, como a Rose falou que não consegue dizer não, vai ter momentos que vai ser preciso para fazer. O meu filho sempre foi, agora eu digo assim no geral. Tá. Meu filho sempre foi, a pessoa falava para ela gritar. Mas tem que ser. Também. Sabia? Sabe? Lá em casa já sabe, ó. Se mamãe falou não, gente, já sabem, ele já me conhece. Mas sabe, o que acontece? Se eu tivesse tudo que eu queria que minha mãe me desse, não sei como seria minha postura hoje. Porque, irmão, tudo que vem de mão beijada não é valorizado. Tá? Mas quando você luta para conquistar, quando você padece para conquistar, você valoriza. Quando você vê... É uma máxima aqui dentro de uma hipérbole, tá? Grosso modo, tá? Quando a gente vê esses mauricinhos, essas patricinhas, isso aí, se você vê a infância e a adolescência, foi os pais que fizeram assim. A minha esposa, antes de ser separada para o ministério, ela trabalhava como gerente de rede de loja. E ela já chegou de ver uma madame, tá? Daqui do alto, né? do lugar nobre do alto, e a menina namorar um negro. E ela foi a situação, foi basicamente isso, né? Aí sair, né? E falar, se é minha filha, eu não deixo namorar com um negro. Então você vê, né? E você vê nas notícias, nos jornais, nos telejornais, sobre atropelamento de pessoas que pegam poste, que pegam Ferrari, Lamborghini. Nós estamos numa audiência, tem acompanhando a matéria, do pessoal de um Mauricinho que matou uma família, um cara evangélico, e até hoje o cara não foi preso, tá sempre, já é o terceiro julgamento já dele, e o cara tá solto, tá? Mas agora, se é um pobre, se é alguém que, né, padece de necessidade financeira, então já estava preso. Então, automaticamente, a gente, muitas vezes... Nessa situação, a mãe protegeu, né? Sim, isso aí, tá acompanhando também as matérias, tá acompanhando, né? A mãe protegeu. Detalhe, eu preciso que vocês, policiais, parem de perguntar meu filho que eu quero levar ele para o hospital, para você bater chapa da cabeça. Como é? E o policial liberou.
um absurdo, sabe? Então, vai ter horas que a mãe precisa dizer não, porque senão você vai criar uma arma, de certa forma, se é desse modo falando, que vai, de certa forma, prejudicar alguém lá na frente, tá? Detalhe, não se apegue à expressão monstro, tá, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer, tá bom? Prossigamos aqui. Versículo de número 4. Não. 5. A fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Sublinha aí, por favor. Pastores que estavam no campo. Prossigamos. E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor, sublinhe por favor, um anjo do Senhor. Artigo indefinido, um anjo. O anjo do Senhor. Como é que eu posso aplicar essa palavra aí? O tradutor, por traduzir o, ele cometeu uma tradução, né? Algo que quando a gente olha na Bíblia, toda vez que a Bíblia aparece o anjo do Senhor, é um artigo definido. Deixa eu botar aqui assim, ó. Um anjo, quando apresenta a Bíblia, essa expressão aqui, ó, um anjo, é um artigo indefinido. Quando a Bíblia, vou até escrever com letra de mão, tá? Quando a Bíblia diz assim, olha, Já é um específico. correto, corretíssimo. Quando diz o, artigo definido, o anjo do Senhor, você vai sempre ver que o A aqui está maiúsculo e escrevendo assim aqui o A tem que estar minúsculo. Como é que está o anjo aí? Está maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Porque se fosse o anjo do Senhor, dentro de uma tradução original, estaria assim o, e o anjo estaria com A maiúsculo. Poderia, no caso, teria o nome do anjo, vamos botar Gabriel? Sim. Porque quando é um anjo do Senhor, pode ser um artigo indefinido. É um artigo indefinido. Pode ser Gabriel, pode ser qualquer outro anjo, tá? Mas quando é o anjo do Senhor, sempre é apresentado, sempre é apontado para Cristo. Ou Deus. Sempre é apontado para Cristo ou Deus, porque aqui é uma cristofania ou teofania, aparições de Deus, que é teo, Deus, fania, aparições de Deus. Cristofania, Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, fania, aparições. Como não é Cristo, porque Cristo vai nascer ainda, aqui é um artigo indefinido. Tá? Quer um exemplo bíblico? Quer? Creio que já tem aqui nos dois versículos, no 9 e no 10. No 9 começa um anjo e no 10 o anjo. Então, o que acontece? Essa expressão do 9 aqui está caracterizada ali. Como embaixo vai ser o anjo lhe disse, porque está apontando o dizer do anjo. Tá? Está apontando o dizer do anjo. Né? Como fosse um rapaz. O rapaz lhe disse. A prima disse. O moço disse. Tá? Quer ver um exemplo? Deixa aberto aí em Lucas. Vamos lá para Juízes, por favor. Porque o que acontece? Não é que é erro bíblico não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é a tradução. Tudo que é traduzido, muitas das vezes vai perder um pouco do sentido original. Tá? Juízes? Isso. Juízes.
A Bíblia não tem erro no seu original. O que acontece é mudança de alguma coisa na tradução. Tá? Por exemplo, em Roma, em latim, quando você diz assim, olha, estou com saudade. Tá? Não, perdão. Em Roma, latim, quando você diz para chegar, como é que é? Oi, bom dia. Tá? Mas para chegar é tchau. Tchau. Tchau para a gente aqui no Brasil é deixando a pessoa embora, adeus. Lá é chegar e cumprimentando, tchau. Em castelhano, quando você fala, tá com saudade de alguém, você fala, te estranho. Te estranho. Poxa, eu estou te estranhando um tempão. Poxa, eu estou com saudade de você um tempão. Para nós que estranho aqui é coisa de briga, uma rusga, uma controvérsia, enfim. Então, quando você muda de lugar para lugar, tem a tradução, que a diluição da tradução, muitas vezes está um pouco fora do original. Tá? Juízes 6, versículo de número 11. Juízes 6, versículo 11. Uma coisa puxando a outra, né? Acharam? Diz assim, ó. Então, o anjo do Senhor. Tem que estar com A maiúsculo aí o anjo. A sua está com A maiúsculo, o William? Veio o anjo do Senhor, o anjo está maiúsculo do Senhor também. E a sua? O... Minúsculo. Cleusi? Minúsculo. Tua, vida? Maiúsculo. Ó, nós temos 3 Bíblias aqui que está com letra maiúscula e 2 que está com letra minúscula. Isso é por causa da tradução. Aí não é um anjo qualquer, aí é um artigo definido. É uma cristofania ou teofania. É a aparição de Deus como anjo ou a aparição de Cristo como anjo. Tá? Agora, olha o versículo de número 12. Então o anjo do Senhor. Maiúsculo? Maiúsculo? Minúsculo. Rosa? Minúsculo. Cleusi? Minúsculo. Vamos fazer um pouquinho mais. Versículo de número 21. Perdão, deixa eu ler o versículo 17. Peraí, você falou que então o anjo do Senhor, que já era Cristo. Isso. Uma cristofania ou cristofania, aparição de Cristo como anjo, ou teofania, aparição de Deus como anjo. Vou botar aqui, ó. Tinha que ser o A maiúsculo. Tinha que ser com A maiúsculo, aí, ó. Esse aqui, ó. Teofania. Você de casa escreve também, teofania. Ó, Teo significa Deus. Fania. Eu botei no plural, tá? Ficou estranho até aqui, ó. Aparições de Deus. Tá? Teofania. Se você ouvir, teofania é aparições de Deus como anjo. Como anjo, tá? Teofania, aparições de Deus como anjo. Para ele se revelar à pessoa, ele não poderia se revelar na sua glória, na sua grandeza. Porque qualquer um que vê Deus na sua grandeza morre. Então ele se aparece como anjo para que as pessoas consigam receber aquilo que ele quer falar e ter um encontro com ele ali, com uma situação específica. Teofania. Ou... Para vocês escreveram? Ou cristofania, tá? Que é a aparição de Cristo como anjo, tá? Cristofania, Cristo ungido, né? Fania, aparições de Cristo como anjo, ou na faceta que ele quer falar com a pessoa. Por exemplo, Josué assume a liderança do povo israelita, e ele vai ver um soldado, vestido de soldado, ataviado como um soldado, com uma espada na mão. Josué desembainha a espada e diz: você é um dos nossos ou um deles? Aí ele fala: não, eu não sou nem de vocês, nem deles. Eu vim agora como príncipe ou como chefe do exército de Deus. Tá? Então é uma teofania também.
Beleza? Vamos lá. No capítulo 6 de Juízes, vou mostrar que como esse anjo que apareceu para Gideão era o próprio Cristo, ou o próprio Deus. Olha o versículo 17. Diz assim, ó, versículo 17. Gideão dizendo, e disse ele, Gideão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o Senhor que fala comigo. Versículo 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou seja, a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse o anjo do Senhor, eu esperarei até que voltes. 19. E entrou Gideão, preparou um cabrito e bolo asmos, e um ênfã de farinha, a carne pôs no alçafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho que lhe apresentou. Porém, olha o versículo 20. Porém, o anjo tem que estar com A maiúsculo aí, está maiúsculo. Só nos da frente que está maiúsculo, das irmãs está tudo minúsculo. Porém, o anjo lhe deu e disse, toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre esta penha, e verte o caldo por cima. E assim o fez. E olha o versículo 21. E o anjo, tinha que estar maiúsculo. Você trata minúsculo ainda? E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor, maiúsculo, minúsculo. Oh, Jesus. E o anjo do Senhor desapareceu em seus olhos. Professor, como é que você pode provar que esse anjo era Deus ou era Cristo? Porque nenhum anjo aceita oferta. Somente o Pai e o Filho. Se o anjo recebeu a oferta, é porque é cristofania ou teofania. Então, quando você for ler a Bíblia, toma cuidado nesses pontos aí que, além de ser algo, de certa forma, que pode passar desapercebido, tem muita relevância e é muito contundente. Tá? Por isso é sempre bom você ter mais de uma tradução bíblica. Tá? Então aqui no final também é tudo A maiúsculo, né? Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Isso. Você está lendo qual versículo? 22. Então viu Gideão que era o anjo, também tem um anjo com A maiúsculo também, que era o anjo do Senhor, e disse, Senhor Jeová, que vi outro anjo com A maiúsculo, que viu o anjo do Senhor face a face. Ele está falando que eu tive encontro com Cristo, face a face. Tá? Aqui a gente pode pontuar categoricamente que é Cristo. Porque está dizendo, Senhor Jeová, o Senhor Yahweh. Até porque, gente, o J ainda não existia. O J existe na nossa gramática há 504 anos, ou 513, 504 anos. Tá? Então, ali o J hebraico ali não é J, é um Yud, tá? Que é um Y. Está dizendo, Yahweh, ou Yahvé. Tem misericórdia de mim, que meus olhos viram cristofania, viram Cristo como anjo. Beleza? Retomamos agora lá em Lucas 2. No próprio livro que eu vou mandar para vocês hoje, vocês vão ter muito isso. Vocês vão ver muito isso. Tá? Vocês vão ver bibliologia, vocês vão ver o que é, o que é epístola, o que é livro histórico. No Novo Testamento nós só temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Você vê os 4 evangelhos. Por que tem certos versículos que tem assim, a palavra céu? Como? Céu. Geralmente é uma canção, ou geralmente é uma nota de uma canção. Tá? Dependendo de onde você lê. Salmos tem muito disso. Salmos tem muito disso. Porque está muito apontado para a canção. Para fechar naquela parte. Para dar uma nota naquela parte. Para dar uma harmonia naquela parte. Se você pegar o Salmo de número 119, você vai encontrar algumas bíblias, em algumas estrofes, né? Dependendo da estrofe, vai aparecer assim, ó.
Eu vou fazer a letra hebraica, mas geralmente vai estar assim, Aleph. Vai estar Bet ou Bet. Isso tudo são consoantes hebraicas dentro da composição do Salmo 119. Aí essa parte praxelar é onde dá um arranjo, uma nota, aonde fixa, aonde para. Tá? Então vocês vão encontrar muito isso na Bíblia Sagrada, principalmente em Salmos. Tá? Como se fosse a partitura, né? Isso aí. Isso. Porque olha só, os Salmos, ele foi compilado para poder cantar. É cânticos. É uma canção. Só que a gente, muitas vezes, a gente lê porque a gente não sabe a nota, a gente não sabe o grau da harmonia, a gente não sabe o teor, o tenor da harmonia, então a gente lê. Até porque a gente não consegue cantar em hebraico o salmo para não saber a nota musical, mas é canções. Todo salmo do capítulo 1, salmo tem capítulo, do número 1 até o número 150 são canções. Vocês aqui têm a harpa cristã? Eu acho que eu tinha uma lá em casa. Nunca. Na outra igreja eu tinha. Rose. Então, a nossa harpa, nós aqui nós temos harpa cristã, o cantor cristão. Aqui na casa de oração é hinos e cânticos. Hinos e cânticos, então, depende da igreja muda. Então, na Assembleia é harpa cristã. Na Brasil para Cristo, Metodias na Brasil para Cristo é harpa cristã, cantor cristão. Casa de oração. Cantor cristão é Batista. Batista. A casa de oração é? Hinos e cânticos. Hinos e cânticos. É harpa ou é inário? Inário, isso, inário. Inário é na casa de oração. Hinos e cânticos inário, é casa de oração. E a Batista é cantor cristão. Eu tenho uma Bíblia que tem o cantor cristão da Batista. Assembleia. É Assembleia. Assembleia da pessoa da Bleia é a harpa. Então, o que acontece? É tudo a mesma coisa. Muda algumas coisas. Na Assembleia tem alguns. Os hinos mudam as letras. Muda as letras, algumas coisas. Tem umas que na Casa de Oração tem, na Batista tem, na Brasil para Cristo tem, na Assembleia Tem uns que é o Cristo voltará vencendo, vem Jesus, já dá essa diferença. A música é igual, a letra que modifica. Então o Salmo é o cantor cristão deles, é a harpa cristã deles. Do número 1 até o 150 eles cantam. Do Salmo de número 120 ao 134, quando eles estão subindo para Jerusalém para a festa, eles sobem cantando esses salmos. Por isso que na canção deles, eles olham para o monte, que é o Salmo de número 121, elevam meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Por quê? Porque eles ficavam um ano sem ir para Jerusalém. Quando iam para Jerusalém, os salteadores, as raposas do deserto, ficavam nas colinas, nos montes, espreitando eles. Aí quando eles passassem, roubava a oferta deles, roubava o ouro deles. Tá? Porque eles estão indo para Jerusalém para a festa, mas estão levando muito ouro do ano inteiro, para poder dizimar, para poder cumprir a primícia, para poder comprar as coisas, para poder levar de volta para sua casa. Então, quando eles estavam indo, as pessoas ficavam no monte para poder saquear eles. E eles vão dizer assim, eleva meus olhos para o monte, cantando. De onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles pegavam e livravam eles. Porque não deixará vacilar teu pé aquele que te guarda. Porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. Glória a Deus. Vamos lá então. Isso aí tudo no livrinho vai estar lá, no livrinho. Tá? Vai mostrar para vocês o que é os evangelhos, vai mostrar o que é o livro histórico, vai mostrar os que são as epístolas. Está tudo lá nesse livrinho, você mora mais esse livrinho. Tanto o Antigo Testamento como o Novo. Tá? O que é a lei, o que é os proféticos, o que é os históricos. Tá? Vai estar tudo lá. Poéticos, enfim. Versículo de número 9. E eis que de Lucas 2. E eis que um anjo do Senhor, artigo indefinido, veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou. Se você puder sublinhar que a glória do Senhor o cercou, faça isso. Faça isso também, sublinha. E a glória do Senhor o cercou. Brilhou. Ou brilhou. Isso, sublinha, por favor. Olha que coisa linda. Se você pegar o versículo de número 7,
a expressão é que o menino vai estar envolto a panos. Eu Pano. queria falar um negócio desse texto. Pano é coisa divina ou humana? Humana. Pano é coisa divina ou humana? Humana. Só que olha que lindo. Ele está se envolvendo, menino, sim, sendo envolto, se envolvendo com aquilo que é humano, para que, olha o que os pastores estão experimentando, a parte final do versículo de número 9. E a glória do Senhor cercou. A glória é coisa humana ou de Deus? Coisa humana ou divina? Divina. Então, olha que lindo. Ele está se envolvendo com aquilo que é da natureza humana, para dar nós o direito de humanos experimentarmos aquilo que é divino, que é a glória. Oh, glória. Versículo 10. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal, os pastores. Achareis um menino envolto em panos. Sublinhe, por favor. Envolto em panos. E deitado numa manjedoura. Talvez possa não ter uma redundância para você, uma relevância, mas isso aqui é muito bom. A manjedoura da época é feita de madeira. O menino cresceu, o menino nasceu, que é Cristo, e foi colocado numa manjedoura, disposta por uma madeira. Que a manjedoura foi extraída de uma árvore que foi morta. É o mesmo apontamento para a cruz. Ele nasceu para isso, para morrer por nós. Já estava decretado que ele veio para isso, morrer por nós. Eu vi uma ilustração dizendo que essa manjedoura era feita acho que de pedra, que colocava as ovelhinhas recém-nascidas protegidas ali, que seria, no caso, essas oferecidas depois, o cordeirinho, que seria oferecido depois o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício uma vez por ano. Sim, igual o historiador Champlin e Eusébio, ele diz sim que a manjedoura era feita de madeira e só colocava a manjedoura na madeira que vinha dos filhotes das cabras, dos cordeiros, dos carneiros, os cordeiros que queriam ser feitos para sacrifício. Isso, que aí Jesus ali foi a comparação certinho dele ali, que ia ser oferecido como cordeiro por nós, né? Como sacrifício. Sim, igual o lava-pé de João 13. Todo carneiro, tá? Todo carneiro. Por que eu não estou botando carneiro? Porque carneiro era um animal que tinha mais de 3 anos. Cordeiro era um animal que tinha menos de 3 anos e nunca se chegou à fêmea. Por isso que Cristo é um cordeiro de pecado, porque não teve chegamento a fêmea nenhuma, a mulher nenhuma. Tá? Isso vale ressaltar aqui que tem livros apócrifos que eu não coloquei aqui, que diz que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. E tem uns que pegou até o apócrifo, eu poderia falar até teu nome, para quebrar, não vou falar não. Disse que quando Jesus encontrou a mulher samaritana, a expressão que ele disse para a mulher: se você conhecer a mim e experimentar da água que eu tenho, vai te jorrar para a vida eterna. Eu não posso nem falar o que esse cara falou, porque é muito nojento. Jesus estava dando uma alusão que queria outra coisa com a mulher samaritana. Se vocês não se chocarem, coloca na internet isso hoje. Muita criatividade. Depois, se acabar a aula, eu falo o nome. Se você quiser, faz o vídeo e pergunta no meu privado: pastor, qual é o nome do pastor que fala isso? Eu vou colocar o nome dele, para você ver. Diz que Jesus queria, a expressão que Jesus usa de jorrar para a vida eterna é aquela coisa nojenta que ele queria fazer com a samaritana. Gente, isso aí, pelo amor de Deus. Vamos com a lavação do pé. João 13. Todo carneiro que iria morrer como sacrifício tinha um pé lavado. Jesus lavou o pé de todos os discípulos, menos de João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 epístolas, menos João. Porque os carneiros iam morrer martirizados.
ou morrer como sacrifício. João morreu de morte natural. Por isso que Pedro indagou, e desse aí, o que será? Aí Jesus disse assim, se eu quiser que ele me veja até que eu venha, o que te importa isso? Jesus deu um fora em Pedro. Tipo, se mete nisso não, eu tenho com ele, é diferente. João morreu sentado na igreja batista, na igreja em Éfeso, no púlpito da igreja de Éfeso. Tá? Mas ele não foi martirizado. Tá? E ele viu Cristo sim, na ilha de Patmos, que eu lembro de trás de mim, viu uma voz de muitas águas, enfim. Tá? Então tem sim essa nota aí de ter nascido da manjedoura, né? Um apontamento do que ele veio. Ele nasceu para isso. Mas a manjedoura era de madeira, não? No tempo de Jesus, sim. De uma certa era do ano Domini para frente, modificou um pouco. Aí tinha manjedoura que era feita de amiâmetro, de pedra, mas aí por conta da tecnologia manual de se manusear a pedra, se fazia escavação na pedra para poder fazer manjedoura. Só que a madeira do tronco seria mais fácil por conta dos recursos de ferramentas que tinha na época. Por exemplo, nós temos recursos de pegar a madeira com traçador, abrir uma aula na pedra com martelete. Naquela época não tinha. Tá? Hoje em dia tem manjedoura de amianto, de PVC, de madeira, de pedra e por aí em diante. Vamos lá, versículo de número 13. E no mesmo instante apareceu um anjo, no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Se você puder sublinhar, vamos até Belém, faça isso. Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Sublinhe aí, por favor, todo o versículo 16. Porque não foi os reis magos que acharam Jesus na manjedoura. Foram os pastores. Se o presépio da sua igreja for feita com os pastores, ele está corretíssimo. Porém, muitas igrejas que eu fui, que eu estraguei o presépio deles, estavam o presépio com os magos levando o ouro, incenso e mirra e Jesus na manjedoura. Quando os magos encontram Jesus, quase que Jesus abre a porta. A vida inteira eu aprendi. Sério? Detalhe, o presépio de muitos lugares é uma presepada. Porque é muito falado da Bíblia. A gente erra por não examinar a Escritura, sabe? E o conhecimento é libertador. Eu poderia até falar umas coisas que eu estragar na vontade de você, mas não vou não. Vamos lá. Versículo de número 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, e glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia dito. Tá? Então, na próxima aula, a gente lê... Vou nem pagar o quadro. Acho que eu vou pagar o quadro sim. Na próxima aula, a gente lê isso aqui, ó. Que vão falar dos magos. Tá? Na próxima aula, a gente continua falando dos magos. Essa agora já falamos dos pastores. Tá? Porque a gente precisa consertar essa presepada que muita igreja tem feito. Tá? Você ouviu a sua vida inteira assim, ô Rose? Dos reis magos encontrando Jesus na manjedoura? Então, quem encontrou Jesus na manjedoura Tem foi... que ter musiquinha, né? Eles seguiram a estrelinha. Os magos. Os magos todos. Então, o que acontece? Os magos, eles foram visitar Jesus, seguindo a estrela. Só que quando encontraram, eu vou ler só um versículo aqui, para poder concluir a aula, só um versículo aqui.
para vocês verem, biblicamente, que o mago encontrou Jesus dentro de casa, não na manjedoura. Quer ver? Hã? Vamos lá. Abre, por favor. Em Mateus. Mateus capítulo 2. Eu precisava ler. Na próxima aula eu vou ler do 1, 18, 25, tá? Eu vou ler aqui rapidinho. Já encerrou aí? Já não, né? Vou ler rapidinho aqui, ó. Do 2 ao 12, tá? Mas na próxima aula a gente continua, a gente fala melhor. Olha que diz, ó. E tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, não fala 3 não, uns magos, vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei, nasceu rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Da onde eles estavam até onde Herodes estava, era quase 2 anos de viagem. Naquela época não tinha avião, carro, enfim. Era por navegação, não tinha motor, ou por navegação a remo, ou pelo deserto através de camelo. Então, vamos lá. 3. E ouvindo o rei Herodes isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, porque eles foram consultar os livros proféticos, né, os pergaminhos, e eles disseram, ó, em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta Miqueias, tá? Miqueias que diz isso. E tu, Belém Eufrata, de modo nenhum és menor entre as capitais, tá? Miqueias 5:2. De Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar todo o meu povo. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Só que Herodes queria matar, que mentira. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando no estábulo, entrando na estrebaria, entrando aonde? Quase Jesus abriu a porta para eles. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, abriram os seus tesouros e lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. Os magos encontraram Jesus em casa, não na manjedoura. Deus abençoe você.